Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do Desafio 365 e hoje eu vou falar um pouco sobre coragem. Mas antes de falar sobre esse tema, gostaria de fazer um convite para que você vá conhecer o meu livro na Amazon. O livro é O Poder do Magnetismo Pessoal. Esse livro eu escrevi depois que eu li aquele outro livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Neste livro, eu escrevo a minha visão sobre os princípios de Dale, princípios que eu utilizei e que tive excelentes resultados na minha vida. Então, se você também quer saber como influenciar as pessoas positivamente, como ser o melhor líder, como ser o melhor pai, melhor mãe, e principalmente também como ser uma melhor pessoa, um melhor amigo, vá conhecer o meu livro na Amazon, que eu tenho certeza que vai te ajudar muitíssimo. Então, o meu tema sobre coragem, eu inspirei esse tema no William Carvalho. O William Carvalho, se você não conhece, ele é coach, ele é advogado, ele é atleta e ele aceitou o meu desafio de também fazer 365 vídeos. E aí eu não queria simplesmente anunciar que ele está comigo nessa jornada sem soltar assim, de uma maneira solta, né? Eu queria falar alguma coisa que identificasse muito quando eu pensasse nele. E uma coisa que me identifica muito quando eu falo do William é sobre coragem. E a coragem que eu falo, eu não vou dar nenhuma dica aqui como que você pode ser mais corajoso. Até porque eu tenho um vídeo específico, né, sobre algumas dicas que eu dou, coisas que eu utilizei que me deixaram mais corajosa. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a coragem. Você é corajoso? Você sabe qual a importância de ser corajoso? E a coragem que eu estou falando não é aquela coragem agressiva de você ter que falar a verdade para o outro. Sabe, aquela coragem que você pensa assim: eu tenho um cunhado folgado que chega aqui na minha casa, abre a geladeira, senta no meu sofá e liga a minha televisão e faz o que quer como se a casa fosse dele. Ele precisa ouvir umas verdades, ele precisa saber que ele é muitíssimo preguiçoso, que assim ele não vai conseguir nada, eu vou acabar com ele, vou falar um monte de verdade. Eu não estou falando desse tipo de coragem com respeito ao outro. Eu estou falando da coragem interna. Porque para nós podemos dizer que somos corajosos requer algo anterior, que é uma análise. E aí requer mesmo muita coragem para você tomar essa decisão de ter as suas próprias ideias, de ser realmente corajoso para fazer as suas próprias ideias e mantê-las. Então, por exemplo, né? Se você quer ter uma ideia específica e sua, completamente sua, sobre algum assunto, o que você precisa fazer? Você precisa ouvir um discurso, e aí o discurso pode ser um discurso político, um discurso filosófico, um discurso religioso, um discurso acadêmico, não importa. Mas você tem que ouvir esse discurso de uma maneira neutra. Isso é muitíssimo difícil, de a gente ouvir algo e não julgar com respeito das nossas experiências, não tomar partido, tipo, no que a pessoa está falando, pensando, né? Isso é certo, isso é errado, isso eu aceito, isso eu não aceito. Não, tem que ter coragem mesmo para você ouvir de uma maneira neutra, simplesmente ouvir, fazer as suas anotações, entender o que o outro quer dizer e, se caso a gente não tenha entendido, fazer um questionamento para entender mesmo o que o outro quis dizer e depois fazer uma pesquisa. E aí outro trabalho minucioso, né? Uma pesquisa também neutra. Porque não adianta você pesquisar sobre um assunto em que você já tem o seu posicionamento. Então, por exemplo, né? Vamos supor que alguém fale para você que as plantas sentem, que elas têm sentimento. E aí se você tem o seu próprio julgamento, se você tem a sua própria opinião sobre aquilo, você pode pensar: não, essa pessoa que me falou que a planta tem sentimento, ela está completamente errada, então eu vou provar que ela está errada e vou começar a pesquisar para me embasar sobre o que eu acredito, né, que ela não tem o sentimento, e aí sim eu vou chegar lá e esfregar na cara dela que ela está errada.
aí não tá sendo uma pesquisa neutra, né? Você já tem a sua própria opinião. Mas por que não? Ah, me falaram que a planta tem sentimento. Vamos ver. Qual é os estudos científicos sobre isso? Quais são os estudos filosóficos sobre isso? Quais são as discussões? Quais são as experiências de pessoas que vivem no interior, que vive no campo, que realmente conversa com a planta, dá carinho para a planta, sei lá. O que acontece com a planta que realmente prova ou não que a planta tem sentimentos? Então isso sim, requer muita coragem. A gente ouvir um discurso de uma maneira neutra, fazer uma pesquisa de uma maneira neutra, para só depois a gente ter o nosso posicionamento sobre aquele assunto. E mais ainda, requer ainda, depois de fazer essa pesquisa, depois de você perceber qual o seu posicionamento com aquilo, né? De você ter um posicionamento sobre aquilo depois da sua pesquisa, ainda e ser humilde o suficiente para, se alguma pessoa falar alguma coisa nova sobre aquele assunto, você de novo ouvir de uma maneira neutra e pensar: será que eu pesquisei tudo sobre aquele assunto? Será que o meu posicionamento já está completo sobre aquele assunto? Será que explorei de todas as formas que não tem mais nenhuma maneira de ver aquele assunto? Então, é isso que eu quero propor para você. Será que você tem coragem suficiente para fazer essa pesquisa, para estudar um assunto de uma maneira neutra e só depois formar a sua opinião e ainda mais estar aberto às infinitas possibilidades sobre aquele assunto? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas reflitam sobre a coragem e assim consiga caminhar passo rumo a ser uma pessoa corajosa. Então, William Carvalho, fiz esse vídeo pensando em você, porque quando eu vejo você, quando eu converso com você, eu vejo que você sim é uma pessoa muito corajosa, que faz as suas pesquisas de maneira neutra. E quando você faz um vídeo, quando você faz alguma postagem lá no Instagram, é sim de uma maneira neutra, aberta, né? Então eu te considero muito corajoso. Seja muito bem-vindo ao meu desafio. E eu vou deixar abaixo desse vídeo o link do canal dele, para que você possa acompanhar também os vídeos todos os dias dele, assim como você acompanha o meu. Tudo de bom pra você e até o próximo vídeo.